Eu acho que a gente, eu não sei se você lembra, se você tem esse tipo de referência, mas eu acho que eu fui melhorando esse lance da minha voz, olhando outras pessoas, modelando outras pessoas mesmo. Na faculdade, como alguém colocava a sua opinião, do jeito negativo, do jeito positivo, tipo, putz, essa pessoa impõe a voz dela, e isso não é legal, não consegue trazer gente com ela, esse professor já consegue. Então, eu acho que eu sempre fui muito atenta a isso, assim, como as pessoas colocam a própria voz no mundo e se esse modelo cabe para mim, se eu consigo replicar, se faz sentido para mim. Sabe que eu nunca tinha refletido nessa pergunta pelo lado do o olhar quando alguém diz de uma forma correta, mas eu sempre fiz pelo olhar de quando alguém diz uma forma que é muito grosseira ou muito violenta, sabe, na forma como a pessoa diz. E Sim, quando de te e, agride. eu percebo isso em aula ou no trabalho e quando alguém diz uma opinião ou uma pergunta que ela é colocada de uma forma muito abrupta ou muito grosseira ou muito violenta, a minha cabeça automaticamente já pensa no, soou ofensivo, sabe? Não é uma pergunta Uhum, ofensiva, uhum. mas ela soou ofensiva. Mas eu nunca, pelo menos não ativamente, refleti sobre o lado de olhar quando as pessoas fazem a pergunta pelo lado certo. Porque eu sei que eu faço pelo outro lado, que é quando alguém faz uma pergunta ofensiva, eu reconstruo ela na minha cabeça de um jeito que fosse a mesma pergunta, com o mesmo objetivo, mas de uma forma não ofensiva, que é reformulado. E sei também, por exemplo, em one-on-ones com pessoas que eu gerencio, sei de vezes em que eu fiz falei uma frase que soou estranha, e eu falei, não, pera, eu vou falar de novo, porque saiu aqui meio errado. E aí eu falei de novo, porque eu vi que na minha cabeça estava de um jeito, quando eu falei saiu errado, não era o que eu queria dizer, e eu no mesmo momento falei, não, pera, eu vou falar de novo aqui. Ou depois de um momento, sabe? Com a minha parceira também isso já aconteceu. Eu falei alguma coisa e depois ela respondeu, depois eu falei, não, eu queria voltar no que eu tinha dito, porque eu acho que isso aqui não é o que eu queria dizer. Soou agressivo ou soou errado, sabe? Não que seja agressivo, mas soou de um jeito que, tipo, eu podia ter feito de uma forma com mais carinho e mais atenção, porque você é uma pessoa que é importante pra mim. E aí eu reforcei isso, sabe? Nesse ponto, que é justamente no ajustar. Uhum. Mas eu não sei o de observar isso Estou, nos outros pelo lado certo. Uhum, mas ó, tô com medo de estar dando um tom que não é o que eu quero aqui. Ter uhum. a sua própria voz não é falar de um jeito que todo mundo vai aceitar e achar legal e concordar, né? Eu acho Importante. que Uhum, fique claro assim. Eu acho que o que eu fui modelando é como é que as pessoas colocam isso de um jeito é, sem ser agressivo, porque eu acho que eu tenho um jeito agressivo. Então, se eu deixar solta, eu vou atropelar as pessoas. Então, e eu acho que isso gera muito mais resistência, é uma questão minha, não necessariamente é questão de todo mundo. E aí uhum. eu tava lembrando agora do Ney Matogrosso, né? Quem assistiu o filme dele e tal, o Ney ele imaginava o que ele queria ser no palco. Ele tinha uma ideia. Essa era a voz dele, que tinha a ver com ele, com a história dele e tal. Que para os Secos e Molhados, lá que foi a primeira banda, né, o primeiro grupo dele, muitas vezes não fazia sentido. E ele brigou por isso até o final, e eles se separaram, e ele foi tocar com outras pessoas e tal. Então, assim, ele perdeu essas pessoas para manter a própria voz, o próprio estilo, quem ele era e como ele queria, o artista que ele queria ser. Então, quero juntar essas duas coisas, por quê? Pra gente lembrar que sim, ter a sua voz pode fazer você perder pessoas. Pode fazer com que você se afaste de pessoas. Vão ter pessoas que não vão aceitar isso. E se você ficar tentando se moldar para não perder as pessoas, você perde a sua voz. Então, você vai ter que escolher isso em algum momento da sua vida. Você vai ter que escolher que manter e bancar a sua voz é sim perder pessoas. E nem sempre isso é fácil, né, Bruno? É. Sabe que é muito importante que a conversa, que você trouxe esse ponto, que a conversa estava indo nesse como se a gente estivesse se moldando pelo outro, né? E não é por esse lado. Já é um outro nível que é do quando a gente já sabe pôr a nossa voz, que a gente não se sente tão bloqueado assim, ainda existe, né? Bloqueios, óbvio, porque sempre teremos. A liberdade total também, que significa que a gente vai pra cadeia, provavelmente.
Mas vídeo aí, Tim Maia, um beijo, maravilhoso. Ah, Se você estiver ouvindo a gente, não, não tá. Enfim. não tá. Mas é importante isso, né? O ser cuidadoso com os outros também, quando. E eu lembro isso de experiência própria, que era das máscaras em que eu habitava, que era uma para cada ocasião em que eu estava, que eu ia descobrindo, né? Eu chegava num grupo novo, eu ficava quieto, tímido, caladinho, que eu até achava que eu era introspectivo, Cintia Cruz. E aí ficava aprendendo sobre as pessoas ali. E eu aprendia como me moldar aquele grupo, que era o que a minha voz ia ser o suficiente ali. O suficiente para que aquele grupo gostasse de mim. E era inconsciente, né? Eu não sabia que eu fazia isso, mas é isso que eu fazia. E às vezes continuo fazendo, sem perceber. Mas o como é isso de justamente como é esse ponto, né, que você trouxe no começo, que é quando a gente se sente amado, como a gente se sente com grupos de amigos que suportam a gente, que aceitam a gente como a gente é, como tudo isso é importante para reforçar e a gente se sentir capaz de ter a nossa própria voz. Para que eu saiba, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu acho que eu já dei aqui, mas de uma forma resumida eu lembro que eu queria ir nessa festa, não tinha ninguém para ir nessa festa, que era um país novo que eu tava mudando, e era uma festa de adultos, e eu lembro de estar me sentindo inseguro no dia da festa, assim. E aí eu lembro de pensar, mas eu tenho amigos que me amam, eu tenho Cintia Cruz maravilhosa, tem Ju, tem Pri, tem todo mundo. Falar a Dila aqui também, senão a Dila depois reclama que eu não falei nada Depois dela. ela fica brava, Fica exatamente. reclamando, exato. Tem um monte de outras pessoas que me amam, que gostam de mim, e que me aceitam quem eu sou. Se eu for pra essa festa e ninguém falar comigo, ou eu não ser capaz de falar com ninguém, ou sei lá, se tacarem ovo em mim ou alguma coisa assim, não interessa, porque aquele Bruno é amado e aquele Bruno tem pra onde ir. E eu lembro de me dizer isso, depois eu contei pra Cintia Cruz, depois que eu fui pra festa, falei com todo mundo, fiz o que eu Fez queria. 1000 amigos e Meu, tal, né? nem foi tão simples assim. Tem o outro lado que é quero ser amigo de todo mundo que eu conheci, também tem esse outro ponto. Mas o como é justamente, são várias coisas que reforçam a nossa própria voz, mas lembrar como eu precisei, e isso foi pouco tempo atrás, como eu precisei parar ali e me dizer que eu tenho pessoas que me amam. Se eu não encontrar mais ninguém que me ama, que pena, mas eu sou capaz de fazer pessoas me amarem, eu sou capaz de gerar o amor, eu sou capaz de amar as pessoas. E é só isso que eu preciso. E como esse mantra que eu precisei me dizer, e isso eu já me disse em outros momentos também, que é quando eu me sinto mais inseguro em coisas sociais, me reforça e me apoia em ter a minha própria voz, que é justamente pôr para fora a minha opinião. E eu percebo que quando eu ponho para fora a minha opinião, as pessoas gostam de mim. E quando eu não ponho pra fora minha opinião, como é que alguém vai saber sobre mim se eu não falei nada? Se eu só tô ali existindo? Se eu só tô ali existindo sem falar nada, ninguém vai saber se gosta de mim ou não. Não que eu preciso que as pessoas gostem de mim. Agora, se eu sou uma putinha e gosto que as pessoas gostem de mim, sou, confesso. Mas não preciso que todo mundo goste de mim, porque a minha opinião também não é uma opinião que simplifica e que vai fazer todo mundo gostar, porque também é a minha opinião. Mas como é importante esses mecanismos que nós temos de autodescoberta, de autoamor, de amor dos outros, de certeza. E precisei desenvolver isso como adulto. Infelizmente, não foi tão fácil assim para mim no meu primeiro desenvolvimento, mas como adulto consegui encontrar esses locais de me sentir completamente amado e completamente cuidado a ponto de que eu posso ser eu mesmo com esse grupo de pessoas. E se eu sou eu Uhum. mesmo com esse grupo de pessoas e elas me adoram e me amam, por que não ser também eu mesmo com um grupo de pessoas novos? Para mim, você ter sua própria voz está muito relacionado a você ser autêntico, a você é, colocar no mundo algo que, assim, sabe, que você não, que dói muito quando você não coloca.